Pessoal, esse aqui é o novo Nitro 5 que foi lançado recentemente aqui no Brasil, o Nitro 5 de nova geração, né, com conjunto de hardware atualizado. Esse aqui é o modelo AN515-5851Q9, a Acer traz esses modelos com nomes completamente complexos, né? O que importa é que ele tem um conjunto de hardware bem interessante, ele tem um i5 12500H e uma RTX 3050, justamente para concorrer contra a Dell G15, que tem exatamente esse mesmo conjunto. E a gente sabe que nesse mercado de notebooks gamers, né, nessa faixa dos seus R$5.000 mais ou menos, quem estava dominando era o Dell G15, não tinha como. Só que recentemente tem surgido algumas alternativas interessantes, como por exemplo o Gaming 3, também surgiu ali ameaçando o reinado do G15, e agora esse Nitro 5 eu acho que também pode oferecer pontos aí bem interessantes aí para ameaçar a soberania do notebook da Dell. Lembrando que estamos falando aqui do Nitro 5 com a RTX 3050, não confundam, tá? A Acer também lançou recentemente o Nitro 5 com 4050, só que esse com 4050 custa lá pelos seus R$11.000, que é um pouco surreal, né? Estamos falando aqui de um notebook mais acessível para nós, meros mortais. Um dos pontos interessantes desse Nitro, que a Acer lançou recentemente, é o preço de lançamento. Ele veio custando cerca de R$5.300, R$5.200, um preço bem legal, bem acessível, o que chama muita atenção, porque se esse é o preço de lançamento, imagina só quando esse Nitro entrar em promoção, quanto que ele não vai custar, né? Porque para usar como exemplo, Dell G15 lançou aqui no Brasil por R$7.000 mais ou menos, e Gaming 3 também foi por uns 7, 6 e poucos. Esse cara já veio por 5.200, então eu imagino que em promoções ele vai baixar bastante disso. Inclusive, se por acaso você quiser comprar esse Nitro depois de assistir o nosso review, tá? Vou deixar na descrição o link do nosso site, o benchpromos.com, porque lá ele já mapeia para você o menor preço possível pro Nitro na hora que você quiser comprar ele, tá? E a gente também posta promoções no site, de repente surge alguma promoção desse modelo em específico. Então, fica a dica aí, vou deixar na descrição. Outra coisa que eu vou deixar na descrição também é a extensão da cuponomia. Se você ainda não utiliza a cuponomia, eu indico demais, porque através da extensão da cuponomia ou aplicativo da cuponomia, você consegue ativar cashback nas suas compras online. Dessa forma, parte do dinheiro que você gastar em algum notebook, como por exemplo aqui no Nitro, volta na sua carteira da cuponomia, você pode sacar pro seu banco. E ó, se você ainda não utiliza, comece a utilizar pelo meu link, que você já começa com R$5 na sua carteira, fechou? Mas enfim, bora pro review pra gente ver se esse Nitro 5 realmente vai conseguir desbancar o Dell G15, porque ele tem várias vantagens em cima do Dell G15, mas também tem alguns pontos negativos. Deixa eu falar tudo pra vocês, claro, depois de você deixar o seu gostei. Bora lá! E bom, pessoal, uma das grandes novidades desse novo Nitro 5, dessa nova geração de Nitro 5, é o seu design, seu visual, que mudou bastante. Para quem já teve o Nitro 5 aí 2020, 2021, né? Eles tinham um design ali mais específico, agora mudou completamente. O grafismo aqui da tampa é diferente, tá? Continua sendo um notebook completamente de plástico. A construção do Nitro ainda é mais básica, né? Um notebook mais de entrada. Só que a tampa agora é lisa, com alguns grafismos meio rosa/azuis, vocês conseguem ver aí, né? E uma grande mudança. Agora o Nitro 5 tem a famigerada bundinha de notebooks, né? Ou podemos falar que ele também é um notebook sedã, ou seja, ele tem essa parte traseira onde vai, além de tentar melhorar um pouquinho o sistema de refrigeração por ter mais espaço, ele também consegue comportar algumas saídas traseiras, que na minha opinião é um ponto muito positivo. Gosto muito de notebooks que tem saídas traseiras, ao invés de botar tudo, né, nas laterais. Como eu falei, ele ainda é full plástico, tá? Tanto em cima, nas laterais, embaixo, ele é completamente de plástico, não tem nenhuma parte de metal. A construção do Nitro, né, costuma ser mais simples mesmo, mas aqui na parte de dentro, no palm rest, antes o Nitro ele tinha um acabamento meio piano aqui dentro, um acabamento meio liso, né? Agora estamos com o acabamento mais opaco. Gostei muito aqui do acabamento do palm rest, eu acho que foi uma grande evolução, né? A sensação de toque aqui é bem mais gostosa do que era no passado. Ano passado marcava muito o dedo, dava a impressão de ser um plástico um pouquinho mais barato também. Agora temos um acabamento um pouquinho melhor no palm rest. Na tampa continua sendo plástico liso, que eu não sou tão fã, vocês conseguem ver pelo reflexo aí, ó, que é um plástico liso mesmo, né? O palm rest pra mim tá bem melhor. E nós continuamos aqui com o teclado padrão dos Nitros, né? Um teclado vermelhaço aqui, com LEDs vermelhos. Ele não tem só LEDs vermelhos, como também ele é pintado em vermelho, tá? Mesmo se a gente vier aqui e diminuir os LEDs, vamos supor que você não curte a cor vermelha, né? Não tem muito jeito, tá? Ao redor das LEDs, você tem ali uma pintura em vermelho, então meio que você vai ter que assumir essa cor, né, pro seu lifestyle aí, porque mesmo com as LEDs desligadas, ele vai ter traços aí
nessa cor, né? Tem gente que gosta, tem gente que curte montar um setup full vermelho, tem gente que já não compra o Nitro por conta desse teclado ser mais chamativo. De repente, se a LED fosse branca aqui, poderia ser melhor, né? Não é uma LED RGB, não temos efeitos aqui, tipo, não temos nenhum tipo de trabalho de iluminação, é só uma retroiluminação vermelha mesmo, característica de todos os Nitros. Lá fora até tem Nitro com teclado RGB, mas não é o caso desse. Falando de acabamento ainda, tá? A tela desse Nitro tem a proporção padrão, 16:9, padrão até dos seus concorrentes. Eu só achei talvez que as bordas dessa tela estejam um pouquinho mais grossas, não muito também, não são bordas grossas, tá? Tipo, não me passa a sensação de ser um notebook antigo, mas eu acho que se comparando com outros notebooks, as bordas estão um pouquinho mais grossas aí no comparativo direto, né? Mas de qualquer forma o design me agradou bastante. A parte de dentro parece igual os Nitros do ano passado, o que me agradou mesmo foi a parte de trás e a bundinha com as conexões traseiras também. Só que assim, né? O fato dele ter uma bundinha, ou seja, ele ter essa parte aqui embaixo a mais, faz ele ficar maior, então ele tá maior do que o Nitro da geração passada. Se você comparar ele com notebooks normais de 15 polegadas, né, que é o tamanho desse Nitro, você vai ver que o Nitro é maior, justamente porque ele tem essa parte adicional traseira. Isso também faz ele ficar um pouquinho pesado, ele pesa 2,4 kg, o que é um pouquinho pesadinho, tá na média entre os seus concorrentes. Dell G15 também pesa isso, se não me engano o Dell G15 pesa até um pouco mais, e esse Nitro não é um notebook muito fino também não, tá? Ele fechado, pega ali seus 27 milímetros de espessura, que também tá dentro da média, um pouquinho acima da média. Normalmente a média tá entre 25 a 26 milímetros, 1 milímetro a mais não faz muita diferença. E outra coisa, a gente sempre mede o notebook na parte mais grossa dele, né? Então podemos dizer que tá com a espessura normal de notebook gamer, que são todos meio grossos. E um ponto crucial para saber se a construção de notebook é bom é ver se ele abre com uma mão só, e sim, esse Nitro abre sem você precisar utilizar as duas mãos, o que é uma boa notícia para dobradiça. A gente falou um pouquinho sobre o teclado, né? Já avisei, retroiluminação apenas na cor vermelha, mas não só a iluminação é igual de qualquer outro Nitro, como também o teclado é o mesmo, tá? Se você comprou um Nitro com 1650, né, um Nitro lá em 2020, o teclado é exatamente o mesmo. A boa notícia é que ele é ABNT, então ele tem todas as teclas brasileiras, C cedilha, acentos, tudo certinho. É um teclado full size, então ele vai ter aqui a parte numérica, né? A sensação de digitação é legal, uma sensação boa, é uma sensação mais molinha, padrão Acer, né? Mas também tem os mesmos defeitos. Na minha opinião, eu não gosto dos teclados da Acer porque eles botam o botão Power junto com o teclado, né? Já falei isso aqui várias vezes. Se por acaso o teclado desse notebook der pau, vamos supor que você derrubou café em cima desse teclado aqui, ele parou de funcionar. Se o teclado parar de funcionar, você não consegue mais ligar o Nitro, porque o botão Power tá junto do teclado, né? Hoje em dia os notebooks botam o botão Power separado do teclado, justamente porque se o teclado der pau, você consegue continuar ligando o notebook e aí você usa um teclado externo, né? Aqui não, tá tudo integrado. Uma outra diferença dos teclados da Acer é que normalmente, principalmente no Nitro, né, eles têm uma tecla dedicada ao NitroSense, uma tecla para você abrir o software ali da Acer, né? Então tem um botão ali dedicado. E o WSD, as setas também tem bordas mais grossas que deixam um aspecto um pouquinho mais gamer para esse tecladinho aqui. Já sobre o touchpad, é um touchpad médio, não achei ele pequeno não, o Dell G15 tem um touchpad menor, né? Mas é um touchpad curto na horizontal, eu diria, ele não é muito extenso aqui para os lados, mas eu achei ele até que bem alto. Sobre a qualidade básica, tá? Nada demais, é um touchpad liso, eu não curto tanto, eu prefiro o touchpad mais opaco, porque o liso eu sinto que meu dedo não desliza tão bem, e o clique dele também não é dos mais macios não, é um clique meio durinho, mas assim, nessa faixa de preço, acho que nenhum notebook tem um touchpad mais refinado. Que vai ter um melhor touchpad talvez seja o Asus TUF Game F15, que lançou agora, mas custa um pouco mais caro. E assim como seus concorrentes, outra coisa que é básica e nada demais é a tela do Nitro, tá? Aqui no Brasil existem, já passaram aqui alguns Nitros com telas boas, mas não é o caso desse modelo que eu comprei, tá? A boa notícia é que a tela desse Nitro é de 144 Hz, o que pode parecer normal, mas vale a pena lembrar que Dell G15 Gaming 3 tem uma tela de apenas 120 Hz. Entre os notebooks com 3050, se não me engano, os únicos que tem uma tela de 144 também eram o Nave Lunar e o TUF Game F15. Mas convenhamos também, né? De 120 Hz para 144 não é uma grande diferença. E falando sobre a qualidade da tela, aí sim todos estão meio que iguais. É uma tela Full HD, é uma tela com cores básicas, tá? 45% NTSC, então não são telas aí boas para quem vai trabalhar com fotografia, edição, que normalmente procura ali a taxa de cores 100% sRGB. Aqui temos uma boa taxa de cores, mas é básica, tá? Não é nada referência, eu diria. Brilho também meio baixo, 250 nits. Eu acho que vocês conseguem notar que o brilho dela não é muito alto, né? Até dependendo do ângulo que eu mexo aqui, ó, vocês conseguem ver que a tela fica bem escura. Para usar esse notebook em ambientes externos,
você pode ter um pouquinho de dificuldade de ver, enxergar o que você está fazendo, né? Porque 250 nits hoje, em 2023, é um pouco baixo mesmo. Mas para ser sincero, nenhum notebook na sua faixa de preço, nem o TUF Gaming, que é o mais caro, vai conseguir entregar uma tela 100% sRGB. Tem uma exceção ou outra ali, mas são notebooks bem específicos. Dell G15, Game 3, TUF Gaming, nenhum deles tem uma tela melhor. Então todos eles estão com essas mesmas características. Então não é um ponto negativo do Nitro. É por conta da faixa de preço dele mesmo. Já sobre as conexões, como eu falei, esse notebook ele tem conexões laterais e conexões traseiras. Vamos começar falando sobre as laterais, né? No lado direito você vai ter duas portas USB comuns, 3.2, sendo que uma dessas portas é Gen 2 e energizada, né? Tem um símbolozinho ali de bateria. No lado esquerdo você tem o RJ45 para conexão via cabo. Tem mais uma porta USB 3.2, então totaliza aí 3 USBs comuns para esse notebook. E tem também um jack P2 para fone de ouvido. Já na parte traseira, nós temos aqui a entrada de energia da fonte, temos aí uma USB-C, mas não é qualquer USB-C, essa aí é Thunderbolt 4, inclusive compatível com saída de vídeo e outras tecnologias Thunderbolt, né? Isso é um grande diferencial tanto contra Dell G15 e Game 3, porque o USB deles eram, por mais que tenham compatibilidade com DisplayPort, não eram Thunderbolt nas versões que a gente testou. E além disso, atrás tem também o HDMI 2.1 para conectar um monitor. Então você consegue conectar monitores nesse Nitro agora, tanto via HDMI como também na USB-C, já que é Thunderbolt, você pode botar uma dock, conectar até 3 monitores na dock ou conectar monitor direto nessa USB-C também, que ele é compatível, tá? Eu só acho que eu trocaria o RJ45 que tá na lateral, eu acho que eu colocaria atrás e de repente a USB-C que tá atrás eu colocaria na lateral, eu acho que encaixaria melhor, mas assim, tô reclamando sem muito motivo porque já tá ótimo, né? Tendo HDMI e conexão de energia atrás já tá muito aceitável, até porque não é todo mundo que conecta o notebook no cabo de rede. Falando agora sobre recursos mais secundários, né? Bateria, webcam e som. Sobre a bateria, vou te dizer que esse Nitro me surpreendeu no teste que a gente fez, tá? Ele tem uma bateria de 57 watts-hora, o que é um pouquinho maior do que os seus concorrentes, que às vezes tem 48 watts-hora, né, 50 e tudo mais, mas no nosso teste de bateria ele pegou 320 minutos, tá? O que significa que são 4 horas fora da tomada rodando um vídeo. Nosso teste é isso, né? A gente deixa um vídeo rodando ali até a bateria dele acabar, com metade do brilho da tela e volume 20%. E essa duração que ele pegou é maior do que qualquer outro notebook que tem uma 3050. É uma duração maior do que o Dell G15 pegou, é maior que o Game 3 e ganhou até do Asus TUF F15, que teve uma duração até que um pouco baixa. Isso que o software da Acer não contribui para a duração de bateria dele, tá? Porque o software da Acer é bem limitado, bem simples. Se você mexer na mão, otimizar uma coisinha ou outra ali nas configurações do Windows, eu acho que você consegue uma duração até maior. E claro, né? O nosso teste é rodando um vídeo. Na prática, você usando o notebook, aí pode ser que dure menos mesmo. O tanto que esse notebook vai durar fora da tomada na tua mão vai depender do que você vai utilizar, mas no nosso teste que é padronizado, ele teve uma duração bem legal de 4 horas. O som dele é básico, os alto-falantes, né? Não tem muito como esperar um som premium nessa faixa de preço. E sobre a webcam, vocês já estão me vendo através dela e me ouvindo através dela também. É uma webcam HD, mas dependendo da sua iluminação, a qualidade fica bem boa, tá? Vocês estão me vendo aí, pô, tá perfeita essa qualidade aqui, por ser um notebook mais de entrada, né? Tá bem legal, mas claro que vai depender da iluminação do seu ambiente. Agora, sendo bem sincero, um dos grandes diferenciais desse notebook em cima dos seus concorrentes, né? O primeiro é o fato de ele ter uma Thunderbolt 4, acho que isso pode ser considerado um diferencial. De resto, ele tá meio que empatado. Ele volta a ter um diferencial quando a gente fala de possibilidades de upgrades internos. Então, se a gente pegar o notebook, desmontar aqui a carcaça, né? E ver internamente, esse cara é o que tem mais possibilidade de upgrade, principalmente na parte de armazenamento. Mas vamos por parte, né? Primeira coisa que você vai ver quando você abrir ele é que ele é bem simples internamente. Por exemplo, ele tem poucos heat pipes ali para resfriar, né, os chips, então pode ver que o sistema de refrigeração dele não está muito robusto, mas pelo menos ele tem aqui uma blindagem na memória RAM. E falando de memória RAM, um grande problema aqui do Nitro é que ele ainda utiliza memórias DDR4, tá? Então, enquanto concorrentes já estão no DDR5, esse cara tá no DDR4, o que não seria um grande problema. Não tem muita diferença de performance entre DDR4 e DDR5, a não ser que estejam em single channel, ou seja, o DDR4 sofre muito se você utilizar apenas um pente de memória RAM no seu notebook, ao invés de utilizar 2 pentes juntos, e é justamente assim que o Nitro vem configurado. Ele original vem com apenas 8 GB de RAM, e além de ser pouca quantidade, é apenas um pente de 8, ou seja, esse notebook está trabalhando em single channel originalmente. Já fizemos vários testes single channel em DDR4,
capar muito a performance do notebook. Vocês já vão ver quando a gente for rodar os testes, né? Que ele original com apenas 8 GB é inviável. Se você for utilizar assim, é melhor nem comprar ele. O ideal desse notebook é você utilizar 2 pentes de memória RAM. Então o ideal é 2 pentes de 8 GB, por exemplo. Nem que seja 2 pentes de 4, mas tem que ser 2. Para ele fazer o dual channel, né? Utilizando 2 pentes, aí sim você vai ter uma performance digna de uma RTX 3050 aqui. O pente original que veio é o modelo da Hynix DDR4, né? De 8 GB, 3200 MHz. Mas, como eu falei, é extremamente recomendado colocar um outro pente. Nós colocamos uma Kingston Fury Impact, também de 8 GB, 3200 MHz e funcionou de boa, tá? A Acer fala que no máximo esse Nitro suportaria 32 GB no total. Agora, aquela vantagem que eu falei que esse Nitro teria nessa parte de upgrades seria na parte de armazenamento, porque aí sim, esse notebook ele vem com SSD original instalado, né? Um SSD da Micron, inclusive é um SSD já de alta velocidade, já um SSD Gen 4 e de 512 GB. Além disso, ele tem um segundo slot para SSD que vem vazio, onde você pode colocar um SSD ali de até 1 TB, que é o que a Acer recomenda, né? Esse segundo slot é compatível com qualquer SSD NVMe e é compatível também com SSDs Gen 4 de altas velocidades, caso você queira colocar. Só que ele já tá melhor que os seus concorrentes, tá? Dell G15 nem sequer tem esse segundo slot e o Gaming 3 até tem um segundo slot ali, mas um dos SSDs é pequeno, tá? No Nitro 5 os 2 slots são slots normais, onde você pode colocar qualquer SD, mas ele tem uma outra vantagem ainda, que é ter um slot SATA do lado da bateria. Você pode colocar ali, um disco SATA, tá? E pode ser um HD SATA de 2.5 polegadas, ou melhor, o que eu recomendo, um SSD SATA de 2.5 polegadas, que são aqueles SSDs grandinhos, né, os quadradinhos, porque o Nitro vai ser compatível. Então, no total, o Nitro tem 3 tipos de armazenamentos internos. O SSD NVMe original, que você pode até trocar caso você queira, mas em vez de trocar, você pode adicionar um outro SSD NVMe dos pequenininhos, né, o SSD M2, e você ainda tem uma terceira opção ainda, que é o SSD SATA, humilhando o Dell G15. O Dell G15, todo mundo reclama dele, porque ele só tem um slot para SSD que já vem ocupado com o SSD original. É mó trampo. Se você quiser colocar mais SSD, você tem que tirar o SSD original para colocar outro, e aí envolve formatação de Windows, né? Não é tão fácil. No Nitro 5 você tem várias possibilidades de aumentar o armazenamento, então é um dos grandes diferenciais aqui desse modelo. Então, por enquanto, as vantagens do Nitro aqui em cima dos seus concorrentes tá, eu acho, na USB-C Thunderbolt, nas possibilidades de upgrade de armazenamento, né, colocar 3 SSDs, mas vamos falar um pouquinho agora sobre performance. Não adianta nada ele ter essas vantagens e não conseguir entregar uma performance ideal, porque o Dell G15 tinha uma performance bem boa, Gaming 3 veio com uma performance melhor ainda. Como é que será que o Nitro 5 está encaixado nessa parte de comparativo de performance, né? Ele tem um hardware bem decente, ele tem um i5 12500H com uma RTX 3050. Como eu falei, ele vem originalmente com 8 GB, mas eu recomendo fortemente que você coloque 16 GB nele. Mas começando pelo teste no Cinebench, tá? E aqui tanto faz a quantidade de memória RAM, que o Cinebench ele é um teste mais sintético, né? O processador desse Nitro, que é o i5 12500H, foi simplesmente o recordista aqui no Cinebench Multicore entre os seus concorrentes também com o i5 12500H. Ele só perde pro TUF, que tem já um i7 12700H, aí o TUF com certeza vai ficar na frente. Mas entre os notebooks com i5 12500, o Nitro foi o melhor, que teve a melhor pontuação. Em single core ele também foi recordista, tá? Ele quase empatou com o resultado do Nave Lunar, que também foi bem bom. Então por aqui já dá pra ver que esse Nitro não tá com cortes de performance no processador. O i5 dele tá full power, tá entregando tudo que ele tem para entregar, o que é uma boa notícia para caso você vá utilizar esse Nitro para um uso mais profissional, para uso de software de produtividade, né, arquitetura, edição de vídeo, esse tipo de coisa. Ocasiões onde você precisa de mais processador, ele tá bem redondinho nessa questão. Só que não é só o processador que tá bem forte, tá? Porque parece que a RTX 3050 aqui desse Nitro também tá forte. Agora, nessa nova geração de Nitro, ela tá full power, ou seja, ela tá pegando 95 watts de consumo, né? Sendo que na geração anterior do Nitro, ela pegava, se não me engano, era 75 watts, 75 ou 85, mas era uma 3050 capada que a gente fala, né? Com consumo limitado e com uma performance limitada também. Agora não, a 3050 aqui do Nitro tá full power, ela não tem nenhum tipo de limitação. Nós testamos alguns jogos, tá? Utilizando o notebook no modo desempenho, né? Para pegar o máximo de performance, também utilizando a tela do próprio notebook, não utilizamos monitores externos. E aqui nós temos 2 tipos de resultados para mostrar para vocês, o positivo e também o negativo. O positivo é que esse Nitro ficou muito forte, ele fica em segundo lugar, por exemplo, no nosso teste do Forza Horizon 5, né? Em Full HD e também no alto, perdendo apenas pro TUF Game F15, que, pô, é compreensível, né? O TUF ele tem um i7 12700H,
é mais caro, então faz sentido o TUF ficar na frente, mas o Nitro ficou na frente do Dell G15, do Gaming 3, de todos os outros concorrentes, né? Só que esse resultado legal foi com o Nitro utilizando 16 GB de RAM já em Dual Channel, ou seja, depois que eu fiz o upgrade nele. Testando o Nitro original com apenas 8 GB de RAM, aí ele fica lá embaixo na tabela, muito pior, fica com 30 frames por segundo a menos, né? Então, repetindo, pessoal, se você quer comprar esse Nitro, qualquer Nitro, tá? Se ele vier só com apenas 8 GB, já saiba, você vai gastar uma graninha para comprar mais um pente de 8 e colocar nele para fechar os 16 GB em Dual Channel, tá? Hoje em dia um pente de 8 GB é R$150 na Kabum, comprando aqui no Brasil mesmo, DDR4 é bem barato, mas saiba dessa informação, nem ouse utilizar esse notebook com apenas 8 GB em single channel, porque você vai estar perdendo muita performance, sério, ele vai estar bem capado por conta disso. Na minha opinião, as fabricantes deveriam parar de vender notebooks com apenas 8 GB, se for vender notebook com 8 GB, tem que ser 2 pentes de 4 para já fechar o Dual Channel. Eu imagino quantas pessoas não vão comprar esse Nitro sem ver reviews, sem ver esse vídeo, por exemplo, e não vai saber que ele vai estar perdendo muita performance só pelo fato de ele estar vindo com uma ranzinha a menos, né? Então, saiba disso. Um outro exemplo aqui é no Horizon Zero Dawn, no Ultra, ele fica na frente também de todas as outras RTX 3050, né? Se ele estiver utilizando os 16 GB em Dual Channel, mas com 8 GB novamente fica lá para trás, assim como no Red Dead Redemption 2. A gente configura ali, né? Faz umas configurações otimizadas, é como se estivesse no alto, vamos falar assim. E ele também pega a primeira colocação, utilizando 16 GB, e com 8 GB ele fica entre os piores resultados. Então, resumindo, o Nitro 5 ele tem o potencial de ser um dos notebooks mais fortes com a RTX 3050, desde que ele esteja com 16 GB em Dual Channel. Caso contrário, ele vai decepcionar bastante. Os únicos testes onde esse Nitro fica para trás, mesmo utilizando aí os 16 GB em Dual Channel, é no Assassin's Creed Valhalla, onde tanto o TUF F15 como o Gaming 3 ficam na frente, talvez pelo fato do processador dele serem mais fortes, né? E no Rainbow Six Siege, onde ele fica bem para trás também por não ter o recurso Mux Switch ou Advanced Optimus, né? Então, em jogos mais leves, ele vai sofrer gargalo da placa de vídeo integrada, né? Já falamos aqui algumas vezes sobre o que é esse Mux Switch, o que é esse Advanced Optimus. Eles conseguem desabilitar a placa de vídeo integrada, fazendo você sofrer menos gargalo por conta dela, mas o Nitro não tem esse recurso. Pode ver que quem fica na frente do Nitro é justamente Dell G15 e TUF Game F15, ambos possuem o Mux Switch, por isso que eles pegam mais performance aqui no Rainbow Six Siege. A placa de vídeo integrada normalmente dá mais gargalo em jogo leve, que gera muito frames por segundo. Em jogo pesado, aí o Mux Switch meio que não faz muita diferença. Mas além desses benchmarks, queria mostrar também alguns testes que a gente fez de gameplay, jogando alguns jogos, né, para passar alguns feedbacks. Por exemplo, Spider-Man Remastered, a gente conseguiu rodar no médio, mantendo uma média de uns 69 frames por segundo, claro, isso já com 16 GB de RAM. E aqui já vai dar para perceber que a temperatura desse notebook não tá das mais baixas não, tá? A temperatura variou de jogo para jogo, mas nos jogos mais pesados, como aqui no Spider-Man, ele fica assim nos seus 85, 90 graus ali no processador. A placa de vídeo tá tranquila, fica ali nos seus 70 graus, mas o processador tá esquentando um pouquinho. Aconteceu a mesma coisa no Hogwarts Legacy, ele conseguiu rodar o Hogwarts no médio, manteve 55 frames por segundo, mas com temperaturas nos seus 80 a 90 graus no processador. Testamos também o The Last of Us, um jogo mais pesado, né? Aqui a gente teve que rodar no baixo, com DLSS qualidade, ficou na média dos seus 55 frames por segundo, mais ou menos. E aqui nesse jogo é curioso, porque o processador aqui foi um dos casos onde o Nitro não esquentou tanto, por isso que eu falei que ele varia, né? Tem jogo que ele esquenta bastante, tem jogo que esquenta pouquinho. No caso do The Last of Us, ele não esquentou muito não. Agora, no Cyberpunk 2077, qualidade baixa, né? Ele pegou 55 frames por segundo de média, mas aqui ele esquentou bastante, tá? Teve momentos em que o processador teve picos de 100 graus, o que com certeza vai te causar throttling, de repente vai causar alguns stutterings também. Então dá pra notar que a refrigeração desse Nitro não tá das melhores, né? O ponto positivo, pelo menos, é que diferente de notebooks que esquentam muito em todos os jogos, o Nitro tá esquentando em alguns jogos e em outros ele não tá esquentando tanto assim. Então vai depender do jogo que você vai jogar. Já sobre barulho, todos os testes foram feitos com o Nitro no modo de alto desempenho, que seria o modo turbo dele. E sim, ele é bem barulhento, tá? Ele pegou 65 decibéis no nosso medidorzinho ali, o que é muita coisa. Ele só não é tão barulhento quanto o seu irmão mais velho, que é o Helios 300. Mas ele é muito mais barulhento do que Dell G15, do que Gaming 3, do que TUF, né? Então sim, se você for utilizar esse notebook no modo de alto desempenho, ele vai fazer bastante barulho a ponto de te incomodar se você tiver sem headset. Botando o headset aí, dá para usar tranquilamente. Caso você não queira que ele faça muito barulho, você pode utilizar ele sem estar no modo turbo, mas você não vai utilizar o máximo de performance que ele tem para oferecer.
Beleza, mas no final das contas, pessoal, vale a pena ou não vale a pena comprar esse Nitro? É melhor vir para esse cara ou comprar de repente um Dell G15, que era a escolha preferida até então? E ó, eu tentei separar aqui mais ou menos quais são os pontos positivos e negativos, e começando pelos positivos aqui desse Nitro, é o seguinte: esse modelo já conta com uma porta USB-C Thunderbolt 4, o que vai permitir você botar, sei lá, uma eGPU, docks específicas que sejam Thunderbolt, né? Dell G15 não tem isso, por exemplo. Esse cara tem 3 slots para armazenamento interno, você pode colocar até 3 SSDs aqui dentro, o que samba na cara de um Dell G15 que só tem um slot. O Gaming 3 até tem 2 slots, mas um deles é do padrão pequenininho, que é muito difícil você encontrar um SSD compatível. Então é uma grande vantagem aqui pro Nitro, sem contar que ele teve a maior duração de bateria da categoria. Mas ele também tem alguns pontos negativos que os concorrentes não sofrem, como por exemplo, esse cara não tem Mux Switch, então isso vai fazer ele perder um pouco de performance em jogos competitivos, jogos leves, tipo um CS, Rainbow Six, Valorant. Os concorrentes que tem Mux Switch, como por exemplo Dell G15 ou Tough Game F15, vão ter performances maiores nesses jogos mais leves. É o notebook mais esquentadinho entre todos que a gente testou recentemente, mais esquentadinho que Dell G15. O Tough F15 também esquentou um pouquinho, mas ele consegue esquentar um pouco mais, ele atingiu pico de 100 graus, né? Foi só em um jogo, mas já é algo meio preocupante. É um notebook que faz bastante barulho, padrão Acer, né? E ele vem com memórias DDR4, que não seria exatamente um ponto negativo, porque sendo bem sincero, pessoal, DDR4 e DDR5 não tem muita diferença de performance se ambos estiverem em boas condições de uso, né? O problema é que o DDR4 em single channel, aí ele perde muita performance. O ideal é você sempre utilizar 2 pentes de RAM, sei lá, 2 de 8 para fechar 16. Se você fechar 16 GB nesse Nitro, ele vai ficar tão bom quanto o Dell G15 que tem também DDR5. Mas se você tiver em single channel no DDR4, aí ele vai ficar muito pior do que o single channel no DDR5. Então não sei se o fato dele ser DDR4 é exatamente um grande ponto negativo, mas é importante, né, apontar para vocês. O legal desse Nitro é que ele veio já num preço muito agressivo, como eu falei no começo desse review, né? Ele fica ali nos seus R$5.000, R$5.200, o que é um preço bem legal para um lançamento. Ele tem bastante potencial para, em promoções, ele conseguir ficar mais agressivo do que os seus concorrentes. E caso você tenha se interessado nesse notebook e quiser ficar sabendo dessas promoções quando ele aparecer, né? Eu recomendo você acompanhar o nosso site benchpromos.com, porque é lá que a gente vai postar as nossas promoções. A gente posta promoção de notebook lá todo dia. Temos os nossos grupos de promoções no Telegram também, caso você prefira trocar uma ideia com a galera, né? Vou deixar os links todos aqui na descrição. Outra coisa, tá? Quando for comprar, utilize a extensão da Cuponomia, que aí você garante um cashbackzinho também. Enfim, comenta aí o que vocês acharam desse novo Nitro 5 aqui, essa nova geração de Nitro 5, né? Com a 3050 e o i5 12500H. Eu espero que pelo menos do vídeo vocês tenham curtido, e se vocês curtiram, não se esquece, ó, deixa o seu gostei, porque vocês ajudam demais o canal com isso, beleza? Vejo vocês no próximo então, até mais, valeu!